Eu gostaria de desejar também um bom dia aos ouvintes, né? A Ronaldo Carlos. Sai de casa, viu, Marcos Jantas? Minha irmã que trabalha com ele, Rosiela, né, na educação, ela dizendo assim: menina, você vai palestrar com o Ronaldo Carlos, ele é show. Ronaldo. Então eu já vim com muito medo, né? Responsabilidade. É isso, gente. Ele é show, e eu disse, meu Deus, mas eu fiz algumas pesquisas na internet sobre bondade isso. De Muriel, e Rosiela. E eu disse, eu acho que dá pra estar com ele lá. Mas assim, enfim, é um prazer, né, Ronaldo Carlos? Mas você sabe que quando ele saiu de casa, a esposa dele disse: você vai debater com Muriela? Não. Exatamente. De forma alguma. Trabalha com você, Saudete trabalha com você lá, né? Na clínica, minha esposa é Saudete. Sim, psicopedagoga. Sim. Já se apresentaram. Então, ótimo, nós atendemos lá na clínica Psique. Isso. Pronto, prazer, né? Já se conheceram. Bem, é um prazer também estar com Marcos Dantas. Você adivinhou? Minha colega de trabalho. Pois não, pior que eu joguei, né? Então, é um prazer também estar aqui com o Marcos Dantas, né? Eu estava falando aqui que eu já dei outras entrevistas, mas em outras rádios aqui também, mas com o Ronson, com o Ian, nunca com ele, né? E admiro demais esse programa. Acordo cedinho, porque aí eu me ponho por dentro de tudo, né? Do panorama mesmo do nosso Brasil. Como é que estão as coisas? Eu sou fãzona do seu trabalho também, inclusive, certo? Eu acho um ótimo profissional. Enfim, ao elaborar bem, acho que nós conversamos, hoje é quinta, acho que a gente conversou terça, né? Foi. Sobre isso, antes de ontem, né? Sobre esse tema, essa temática. E aí, Ronaldo Carlos, eu fiquei pensando... E aí, quando ele conversou comigo, né, eu disse que bom chamar um professor também, para que a gente tenha essa prática da escola trazida para a gente também, né? E assim, a minha prática, eu não sei se eu falei para Marcos antes, assim, que me deu uma certa experiência nessa parte também da educação. Eu passei 5 anos no Colégio Diocesano como psicóloga. E lá a gente tinha muito essa discussão com os pais, porque os pais traziam muito essa demanda. E agora? Meu filho quer passar a noite toda, Muriela, na internet e chegar de manhã e estar disposto a assistir aula, que não, com certeza não está, né? E aí, a minha fala hoje, eu sei que tem muito, Ronaldo, a contribuir com a gente, então a minha fala eu queria começar pela questão de imposição de limites, né? Eu saí com essa questão que dá muito dentro da minha área, né? Quando você pergunta, quando o Marcos Jantas pergunta qual o melhor caminho, e a gente poderia pensar, eu gostaria de levantar aqui como uma pergunta mesmo, uma reflexão para o ouvinte. Será que uma criança, né, digamos assim, na fase pré-escolar, no início, digamos com 4, 5 anos, que já estão levando celulares para a escola e tablet, né? Será que ela tem consciência nessa fase? Aí eu coloco essa reflexão para os ouvintes. Será que ela tem consciência nessa fase do que é certo e errado? Até onde eu posso usar essa internet, essa rede social ou não? Até onde isso é benéfico ou é maléfico? Será que uma criança... Eu diria até de 3, 4 anos, porque tem pais que estão dando celular dizendo que é para se comunicar com a criança. Quando ela sai da escola, dá um toque para o pai, né? Para os pais. Mas não venhamos tapar o sol com a peneira, que não será só para isso. A criança lá na escola, ela vai ter acesso, né? Os próprios amiguinhos vão ensinar. Olha, baixa isso aí, faça assim, deixa eu lhe ensinar a baixar tal aplicativo, etc. Então, eu começaria com essa reflexão. Será que uma criança tem essa consciência? E aí eu levaria para a gente, o jovem, o adolescente, jovem adulto, nós aqui. Eu me pego muito, Marcos Jantas, por exemplo, às vezes, estou numa palestra, estou assistindo, de repente o celular ali, ligado, né? No WhatsApp. E aí vem a questão da limitação. E aí a gente tem esse diálogo que nós adultos conseguimos fazer. Espera aí, Muriela... Eu tenho que prestar atenção nessa fala e depois, então às vezes eu viro o celular, certo? Quando estou atendendo, meu celular não fica na internet, e se eu deixar ele ligado no silencioso, para quê? Para que aquilo não venha me atrapalhar. Nós adultos temos essa consciência. E aí eu coloco para o nosso ouvinte, será que a criança tem? A meu ver, como psicóloga, não. Se não tem, então qual seria o melhor caminho? Foi a pergunta que Marcos Dantas fez, né? E aí vem a questão das limitações. Ronaldo, até hoje, eu acho até que essa amiga, ela está me ouvindo, até hoje, e eu não vou citar nome por questão de ética, até hoje eu levo o exemplo dela, de uma mãe do Diocesano, na época, né, quando eu trabalhava lá. Eu amei essa solução que ela trouxe. Até hoje eu coloco como uma dica para os pais quando me vêm com essa demanda. A mãe disse, Muriela, eu fiz uma salinha de estudo na sala e eu pus um cadeado. Aí eu, como assim? Aí ela disse, o computador está lá dentro e eu que regulo a hora.
Então, eu tenho 2 filhos adolescentes, então eles vão usar a internet, eu digo, vocês vão usar de 6 às 7 da noite, ou de 6 às 8, depois que já fez todas as atividades, depois que já estudou e que ela já teve esse controle. Inclusive, ela adentrando na sala e vendo os conteúdos que eles estão tendo acesso na internet. Eu achei isso fantástico. E hoje, graças a Deus, os 2 filhos estão cursando universidade. Mas se ela não tivesse colocado aquele controle, talvez não estariam lá, né? Então, eu acredito, só fechando minha fala para passar para Ronaldo, né, nesse momento, a questão está muito, Marcos, na questão da imposição de limites, que os pais estão se perdendo nesse mundo pós-moderno, né? Não sei se Ronaldo concorda comigo. Há uma inversão de valores, não é isso? Quando a gente vai ler, quando a gente também na prática, gente, na clínica, meu Deus, é como se as crianças e os adolescentes comandassem hoje em dia. Então, eu dito a hora que vou para a internet, eu dito o celular que eu quero, mamãe, eu quero esse, eu dito a roupa que eu visto, eu dito o lazer que eu quero. Há uma inversão de papéis, não são mais os pais que mandam nos filhos, e sim os filhos que mandam nos pais. E aí vem a questão da rede social. Eu sei quanto tempo vou passar, eu quero passar tanto tempo, o estudo fica para depois, mamãe e papai não sabem o que eu estou acessando, né? Não tem esse controle e por aí vai. Então eu acredito que os pais deveriam começar por essa reflexão. Onde é que eu... E aí proibir de tudo, foi sua fala, também não é o caminho, porque o proibido desperta o prazer, não é isso, Ronaldo? Isso. Aí vem Adão e Eva, o proibido de Eva, né, gente? Vamos para os tempos bíblicos, né? Quem é cristão, o proibido desperta a curiosidade, né? O que é que tem ali? Então, proibir também completamente não seria o melhor caminho, porque gera prazer. É bom usar a rede social, se gera prazer, tem alguma coisa boa ali. Então, a solução, a meu ver, não sei se o Ronaldo irá concordar comigo, seria ir por essa questão. Onde é que a gente pode limitar? Onde é que a gente pode ponderar malefício com benefício, o tempo de uso, onde é que pode ser benéfico, maléfico? Acho que o caminho seria por aí. Impor limites, na sua opinião, Ronaldo, seria a solução principal? Primeiro, Marcos, eu gostaria de saudar aqui a psicóloga Moriela, que já disse, trabalha na mesma clínica que minha esposa, que é psicopedagoga, né? Saudar os ouvintes, tem muitos ouvintes hoje ligados dizendo assim, olha, meu irmão Ronaldo, eu vou ouvir você, isso é muito bom. E doutora Moriela, e saudar também a Ruciela, que é irmã dela, viu? Que é minha colega que trabalha na Natal. Conheço a Ruciela. Minha esposa vai para Natal fazer um exame de saúde e está lá ouvindo pelo menos o primeiro tempo da nossa conversa aqui, Marcos. O caminho é esse. Agora eu gostaria de dizer, porque é de praxe, né, de quem trabalha na área da filosofia, e aqui nós temos um debate psicossociológico e filosófico, daí o meu grau de pertencimento aqui a esse momento, né? Psicossociológico e filosófico. E como é mania de todo filósofo, começar respondendo uma pergunta com outra, que a gente chama de problematização, Marcos, o problema que eu trouxe para nós foi exatamente esse. E fiz umas anotações, gente, que eu já estou ficando velho, senão eu esqueço. Não é? A mente da gente não tem o suporte pleno como a gente gostaria, não é? E eu começo a responder o seu questionamento com outro, que a gente chama de problema. É possível desconstruir o uso abusivo da tecnologia que causa dependência em crianças e adolescentes e atrapalha o desenvolvimento? Eu vou repetir para o ouvinte, se quiser até anotar. É possível desconstruir o uso abusivo da tecnologia que causa dependência em crianças e adolescentes e atrapalha o desenvolvimento? E aí, a partir dessa pergunta, a gente vai norteando as possíveis respostas do que você, né, colocou aí, Marcos. A primeira consideração que eu gostaria de fazer, meus amigos, é que nós somos seres inacabados, em permanente construção. Aí eu estou colocando a minha visão mais filosófica da questão, né? Ora, se nós somos seres inacabados em permanente construção, nós somos afetados por tudo que nos cerca e também afetamos a todos e a tudo que nos cerca, tá certo? A nossa existência é uma via de mão dupla. Somos afetados e afetamos com as nossas ações e reações. E, Marcos, o nosso desenvolvimento, ele, portanto, resulta de uma convergência de processos desde a família,
Daí porque a escola jamais poderá aprimorar e aperfeiçoar aquilo que não começou na família. Sim. E hoje os professores têm um gargalo muito grande, porque a família em algum instante está deixando de processar aquilo que é de competência dela. E a gente ousa até dizer assim, olha, a educação fundamentalmente, essencialmente é familiar, não é? A escola aprimora através do ensinamento, ou como a gente diz em psicopedagogia, da ensinagem e aprendizagem, a escola aprimora aquilo que começa na família. Tá certo? Por exemplo, princípios morais, bons costumes, ética nos relacionamentos, a gente aprende inicialmente na família. Aí Marcos pode dizer assim, mas por que tem a ver isso com o uso e abuso, ou uso abusivo de tecnologia? Tem tudo, é a base. Por exemplo, na hora que Marcos diz assim, o telefone tocou, aí o seu menino vai, papai, se for para mim, diga que eu não estou não. Ora, qual é a aula que a gente está dando de ética dentro de casa? Tá claro isso, Marcos? Eu mentindo, né? Então assim, se isso entorna o caldo no ambiente escolar, é porque começou em casa. O exercício do que está acontecendo, por exemplo, no Brasil hoje politicamente, é algo que começou em casa. Por um simples fato de dizer assim, se for para mim, diga que eu não estou. Depois, e a criança geralmente é o espelho do pai e da mãe. Exatamente. Né? Aí vamos lá. Agimos de acordo com a imagem que cultivamos em nós mesmos. E aí, fora dessa cumplicidade entre pais e filhos, que eu digo que são companheiros a caminho, né? Fora dessa cumplicidade, né? Nós vamos ser pessoas ou autômatas, tipo robôs, robotizadas. Por isso que aí, já respondendo um pouco, a proibição não é o caso, porque as mídias, a internet, né, o Face, o WhatsApp, não são coisas ruins. O problema é o mau uso. Minha mãe dizia muito assim, meu filho, tudo demais é veneno. Exatamente. Ô Marcos, se eu fizesse uma pergunta a você, uma faca peixeira, ela é boa ou é ruim? Depende do uso, né? Depende do uso. Ou para cortar carne é boa, né? As verduras, etc. Agora, se o cara usa a faca para matar alguém, ela é ruim. Entende, Marcos? Agora, como usar essa tecnologia, aí, por exemplo? Vamos para cá. Aí, no contexto, Marcos, eu quero também dizer o seguinte, que a internet é um fenômeno universal irreversível. Nós não temos mais volta. Por quê? Porque ela resulta da evolução humana. E dentro dessa compreensão é que as famílias vão tendo que se adequar, as escolas vão tendo que se adequar, as empresas vão tendo que se adequar. Por quê? Porque os sinais, eles entram nas nossas residências, eles entram nos nossos ambientes de trabalho, e no meio da rua, onde a gente, no estádio de futebol, entram sem pedir licença. Os sinais de internet não pedem licença para entrar, tá certo? E aí, Marcos, também outro grande problema que a gente coloca é exatamente o acesso fácil às redes sociais. A doutora Muriel colocava isso agora com muita tranquilidade, não é? O acesso fácil. Muitas vezes não conseguimos fazer com que aquele meio seja meio, por exemplo, o celular como um instrumento, um meio de comunicação, mas ele passa a ser um fim em si mesmo. Aí você diz assim, como? Por exemplo, alguns pais transformaram o celular em babá, né? Com alguns, como é que a gente chama? Aplicativos, né? Se o menino chorar no berço, aí o pai que está lá na sala, está não sei aonde, está na minha trabalho, já pode detectar. Estou aqui fazendo uma coisa meio rudimentar, que minha mãe chamava ruda, né? Isso é uma coisa ruda, para dizer das utilidades ou das utilizações que o meio vai tendo, e que deveria ser só meio e não fim em si, não é? E depois, tudo começa, Marcos, com o acesso descuidado da internet. Esse é que é o drama. Por isso eu concordo com Muriela quando ela diz assim, é preciso limite? Sim, mas muitos pais não estão querendo isso. Por exemplo, o menino reclamou da marmita que você comprou, porque a marmita não tinha comida, aí lá vai você fazer com sua esposa uma comida que não tinha na marmita, porque o bichinho entendeu que a marmita estava descaracterizada para aquela hora de almoço. Coma todo mundo, ou então ele fica com fome, e quando tiver fome vai lá em cima do fogão, esquenta a comidinha dele, tá certo? E ele vai comer aquela comida que é para todo mundo. O que é que ocorre hoje? Muitas vezes na falsa, na ilusão de ganhar o pertencimento,
né, a suposta afetividade dos filhos, muitas vezes os pais, nesse descuido, e a palavra cuidado vem do latim, mesma raiz latina da palavra cura, né? Então quem cuida, cura por antecipação, tá certo? Cuidar é curar. Então se eu cuido, eu não permito os excessos, mas permito o uso. Se eu cuido, eu não negligencio o acesso fácil. Eu faço uma certa fiscalização, né? O cuidado exige isso, né? Cuidado não é só passar a mão na cabeça, dar cheirinho, dar beijinho e dar abraço. O cuidado também, o cuidado que é afetivo, significa, olha, esse aqui vai ser assim o ritmo da nossa família. Então tem que ter limites, né? E coragem de dizer não coragem também, de dizer não. Sim. Como eu já disse muitas vezes. No primeiro enredo que meu menino fez da direção do colégio, diga, espera aí, meu filho, eu vou tomar um banho. Vamos ali. Bota o menino no carro, senta com o diretor. Como foi essa história? É aquilo que a gente chama na área, desculpa a comparação, na área policial e judicial, a gente chama de acariação, né? Vamos fazer uma acariação lá no colégio, porque você está me dizendo uma coisa e eu preciso checar isso. Eu não estou dizendo que você é mentiroso, mas eu preciso checar, porque eu conheço o perfil da direção do seu colégio. Quando a gente chega aqui e faz o confronto, aí tem uns ruídos e uns desencontros. O que é que chega muitas vezes? No descuido. Como já aconteceu em escolas onde eu trabalho. A mãe dizendo assim, eu vou comprar uma metralhadora e vou matar todo mundo aqui e só vou deixar viva a cozinheira. Aí eu disse, mas minha comadre, me diga, pelo amor de Deus, por que é que eu vou morrer? Eu preciso pelo menos morrer conscientemente. Aí era o que, Marcos? Quando eu fui olhando de lado, estava o menininho dela super protegido, que virava bicho dentro da escola, já tinha até quebrado carteira, braço de amigo, dado em professor. Eu digo, rapaz, quanto tempo eu não via você daquela outra escola, né? E quando a gente fez uma narrativa dos episódios nos quais o filhinho estava envolvido, a mãe que vinha espumando de raiva, dizendo que ia comprar uma metralhadora para matar todo mundo, já começou a baixar o fogo, o facho, como a gente diz, e começar a compreender a história. Por quê? Porque a superproteção é uma desgraça. Não ouvir o que o outro tem a dizer é uma desgraça. Então, crianças e adolescentes, Marcos e Muriel e ouvintes, têm um prejuízo cognitivo, psíquico e emocional muito grande por aquilo que eu intitulei de tirania do acesso fácil. Se eu posso entrar e sair a hora que eu quero, eu posso ver também o que eu quero, né? E aí não me diga que uma criança em fase de formação da sua personalidade, por exemplo, a criança dos 0 aos 7 anos, né? Ela vai incorporando elementos do seu habitat natural, que é a família, da vizinhança e depois da escola, e vai construindo a sua personalidade. Você imagine se ela tem ilimitadamente acesso, que é o que ocorre hoje, um acesso ilimitado às informações. Portanto, por exemplo, tablet, celular e outros meios, o próprio videogame, Marcos, deixaram de ser meios para serem fins em si mesmo. Estão adoecendo as crianças. Tem psiquiatras, amigo meu, que a gente confidencia, né? Porque eu trabalho com aconselhamento terapêutico também, viu, doutora? Desculpa aí. Mas assim, no aconselhamento terapêutico a gente faz uma troca, né? Que a gente chama de supervisão nesse trabalho, não é isso? Sim. E eles confidenciam que os meninos chegam já com posturas, né, de quem precisa de tomar remédio. No campo da psiquiatria tem que tomar até remédio para poder ver se chega ao estado normal, aquele estado de equilíbrio que ele tinha antigamente. Então, eu quero encerrar esse primeiro momento dizendo assim: crianças e adolescentes têm grandes e graves prejuízos cognitivos, do cognoscere, do conhecimento, né? Psíquicos e do equilíbrio emocional pela tirania do acesso fácil em tempo real e perdas na qualidade do diálogo. Esse é que para mim é o mais grave, porque você imagine, eu, por exemplo, digo assim: Muriela, eu vou passar aí para lhe dar um abraço, é seu aniversário hoje. Ronaldo, que bom, eu vou ficar muito satisfeito. Mamãe fez um bolinho, a gente come com café, pronto. Você imagina, eu digo isso friamente,
Bom dia, Murilo, parabéns. Não posso lhe dar um abraço, mas estou abraçando de longe. Quem é que abraça de longe, Marcos? Sim. Não é? Na mensagem lá do Zap. Quem é que abraça de longe? É a vida virtual, né? E às vezes você manda, por exemplo, a mesma mensagem para 500 pessoas no Facebook, né? Porque é mais rápido, o acesso fácil. Né? E às vezes a pessoa até esquece de substituir o nome. Às vezes, parabéns, Ronaldo, a mulher Maria, por aí vai, né? Isso. Sim. Só um minuto, só pegando um ganchozinho na fala. Posso? À vontade. No que ele falou, que a gente está nessa questão dos limites, né? E aí eu assinava uma revista de psicologia, na época era Viver Psicologia, hoje é Mente e Cérebro. Uhum. E aí tinha uma citação lá que eu achei bem interessante, que cai no que ele está falando, né? O autor coloca assim: muitos pais que cedem sempre veem o filho apenas no presente, ao passo que aqueles que sabem dar sem mimar veem o filho no tempo presente, mas também no tempo futuro. Isso. Então cai no que a gente está falando. Então, quando eu cedo sem nenhuma imposição, quando eu abro sem nenhuma imposição de limites, eu só estou vendo no momento presente. Aí cai naquilo que o Ronaldo falou, na aceitação que os pais querem ter dos filhos, e isso acontece muito, por exemplo, com pais que são separados, famílias separadas. Então o filho vem passar apenas o fim de semana com o papai, a compensação, exatamente. Então meu filhinho tá tão longe de mim, passa apenas o fim de semana comigo, então para compensar isso eu vou dar o celular 24 horas e não tenho nenhuma preocupação com isso. Não é porque eu estou compensando essa ausência. Eu queria... Só sobre relação a isso, a impressão que passa aqui é que vocês estão com um discurso afinado com, por exemplo, o seguinte: o pai e a mãe, ele não tem que ter aquela preocupação de ser 100% legal o tempo todo. Tem que ser um pouco chato também de vez em quando, né? Tem que ser, sim. É a questão que a gente fala, Ronaldo, do amar, mas eu amo. E aí eu falo na minha linguagem, às vezes até um pouco popular, para que o paciente, para que eu chegue próximo, isso, né? E o paciente entenda. Eu digo assim: ame, cuide, cheire, abrace, dê carinho, mas também dê imposição, dê limite, dê o não. Então, é o sim e o não. Eu amo você, meu filho, eu acarinho você, eu cuido de você, eu converso com você, eu dialogo com você, mas também ponho algumas coisas a você, porque isso faz parte do processo de educação. Mesmo que a criança passe o dia chorando, que chega o parto do coração, mas né? faz parte do processo de educação natural. E eu acho que a criança, ela sabe como é que diga assim, deixar o pai e a mãe doente, né? Porque é impressionante. Quando você reclama aquela carinha de choro, aquilo... Para que os pais cedam, né? Na verdade. É uma chantagem. Chantagem emocional, Os meninos são cínicos, cínicos dentro do nível dele, né? Chantagistas, né? Que esgoela. Outro dia um amigo meu, se você me permite... Não, com certeza. Ele pegou, né, chateado, porque o tio e a mãe não tinham feito uma concessão. Ele foi pra janela, um menino de 4 anos, ele foi pra janela, subiu na janela e começou a gritar: socorro, não batem em mim não, vocês estão me agredindo. Ninguém tava nada. Tá vendo? 4 anos de idade. Então, o acesso a esse drama social que existe, internacionalmente falando, fez com que o menino copiasse, inclusive, aquela dramatização e fosse lá pra janela: não bate em mim, vocês estão me agredindo. Aí eu te disse: mas me deu uma vontade de dar umas palmadas grandes pra ele saber. Pois é. Porque, mas não tinha ninguém batendo nele, entende? Na prática, sabe, Ronaldo e Marcos, os ouvintes, na prática eu coloco muito assim: se você tem pena, compaixão, sai de perto na hora, sabe? Ele tá chorando, você vai para outro cômodo da casa, mas você deixe, não corte aquele momento, senão você enfraquece a sua autoridade, a sua autonomia diante daquela criança, e essa criança vai agradecer muito pro resto da vida, pois né? Eu só queria aqui fazer uma comparaçãozinha bem rapidinho que eu trouxe, tá, Marcos? A questão do horário, né? Ok, então algumas perguntas aqui chegando aqui, você pode... Sim. Mas bem rapidinho, eu vou falar rápido, certo? Eu fazendo uma pesquisazinha, né, para vir para cá, para essa questão da internet, e aí eu puxei, assim, os benefícios e malefícios, e aquela questão do proibido que é bom, né? Que foi a primeira pergunta que Marcos Jantas nos fez, né? E aí é bom realmente. As redes sociais têm seus aspectos bons, mas também tem os malefícios do outro lado. Por isso essa questão de saber ponderar, de saber pesar, e que, a nosso ver, talvez uma criança pré-adolescente não tenha essa consciência, quem tem que ter os pais por ela num primeiro momento, né? Então eu coloquei aqui os benefícios no campo da educação. Seria o quê? Cursos à distância, que a internet oferece. Um acesso a conhecimento de forma mais rápida. Então o aluno vai acessar vários conhecimentos que num livro ele passaria 1 hora lendo, né? Vamos à realidade. A
comunicação, você fala com várias pessoas ao mesmo tempo, você entra em grupos, né, em WhatsApp, em grupos que você atinge um maior número, um contingente maior de pessoas num curto espaço de tempo. Tempo real, né? Em tempo real, então isso é muito bom, né? Aí temos a questão da diversão também, mas aí em contrapartida vem os malefícios, aí cai na questão que Ronaldo colocou, e eu concordo plenamente no esfriamento e no empobrecimento das relações sociais devido ao uso das redes sociais. Né? Então, por exemplo, até em casa, gente. Então, por exemplo, a criança e o jovem, eu prefiro estar trancado, isolado, e aí é uma questão de psicopatologia que a internet está desenvolvendo, o isolamento social, né? Então, eu me isolo no meu quartinho, no meu mundinho, certo? Tô lá no celular, eu tô lá no joguinho, videogame, internet, e os meus pais lá na sala, ou lá no quarto. Então, quer dizer, a internet é o meu mundo. Eu não interajo com pai, com mãe, com irmão, eu interajo com a internet. Então, esse empobrecimento, esse esfriamento nas relações, aí concordo. Não é a mesma coisa eu ligar. Hoje em dia, a ligação está sendo trocada pelo Zap, pelo WhatsApp. A mensagem fria. Eu ligar para uma pessoa, parabéns, amiga, tudo de bom. Eu ouvi a voz, eu não escuto mais. Parabéns pelo WhatsApp. Então, é esse esfriamento, esse empobrecimento, que, inclusive, gente, a psicologia e a psiquiatria está batendo em cima disso. Eu quero fechar minha fala, Marcos, coisa que eu tenho que falar, né? A questão do DSM-5, né? Sim. Nós temos, Marcos, no Brasil não tem um manual de diagnóstico de distúrbios mentais. Então, o Brasil importa da Associação Americana de Psiquiatria dos Estados Unidos, que chama-se o DSM. Chama-se o DSM, né? E aí, nós tínhamos o DSM 1, 2, 3, 4, agora em 2013 foi lançado o DSM 5. Pra vocês terem ideia, em 2013, nós estamos em 2016, a dependência da internet já foi colocada no DSM-5 como distúrbio mental. Isso. Pessoas, inclusive, indo a psiquiatra, tomar psicotrópico e fazer psicoterapia para vencer a dependência da internet. Então, pais que estão nos ouvindo, isso é seríssimo. A gente está num debate aqui bem de forma descontraída, mas isso é seríssimo. É sério, verdade, é muito sério esse problema. Você fala nessa questão da solidão, que a pessoa se sente só, mas, por exemplo, eu tenho 5 mil amigos no meu Facebook, né? Então, como é que se explica essa solidão? Se eu tenho 5 mil amigos no Facebook, tenho uns 3 mil no Twitter, então eu sou um cara que eu tenho muita amizade. Marcos, agora veja bem, existe uma amizade que a gente, é uma amizade virtual, vamos usar a palavra, vamos ser coerentes, não é? Porque na hora que você precisar contar com alguém, aquele alguém sobre o ombro do qual você pode chorar, alguém que você pode dizer, olha, eu conto com você, eu posso ir aí tomar um cafezinho, eu quero desabafar. Não aparece quase ninguém. Sentir um abraço, né? Um aconchego. Amigos são poucos. Aliás, a Bíblia diz assim, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, para significar exatamente que esse um amigo é uma coisa raríssima. Se você me permite, Murilo, eu queria até fazer aqui um complemento, né, do que ela estava colocando, da questão do desligamento do convívio, na falta de interação, o menino que se isola, são já a caracterização dos riscos, né? Por conta do entretenimento permanente, os meninos não querem mais estudar como se deveria estudar. É triste, é uma realidade triste. Aí depois, a incapacidade de lidar com o ócio. Por exemplo, nós adultos que temos consciências aqui, nós vamos ter um momento de dizer assim, eu quero assistir porcaria hoje, eu quero assistir porcaria. Algo que me faça rir, uma comédia, por exemplo. Ou então eu quero escutar uma música instrumental para relaxar. Não tem mais essa condição, Marcos. Por quê? Porque o barulho é tão grande na cabeça, não é? Que isso se tornou doentio, por isso o DSM está incorporando essa nova patologia, vamos dizer assim. Psicopatologia. Né? Por quê? Porque existe uma exposição permanente. É como se fosse, eu chamaria isso, não existe essa expressão não, viu? Mas eu chamaria de autobullying. Autobullying. Porque o que é o bullying? Não é submeter a pessoa a constrangimentos permanentes, constantes e sistemáticos. Pois bem, não tem ninguém fazendo aquilo comigo, teoricamente. Não tem ninguém fazendo comigo, mas eu me submeto a uma espécie de auto-bullying. Me submeto àquele maltrato, não é, de não ter conversa com ninguém, de não participar de um momento mais efusivo, de um momento de construção. A pessoa está num debate acadêmico. Aí, olha numa plateia, num debate acadêmico. Isso. As pessoas cutucando. Então, aquilo ali, o cutucado do dedinho, inclusive é um outro aspecto, tem gerado problema até anatômico.
problema anatômico, de dedo ferido e dedo com problema de né? Lesão por esforço repetitivo, Marcos. Olha, nós não estamos dizendo que as mídias, que os meios são ruins. O problema é o veneno do excesso. Aí depois, Marcos, a exposição à publicidade. Esse aqui também é muito grave. Eu vejo algumas meninas que muitas vezes não têm coragem nem condições de se expor daquele jeito aos próprios pais, mas no Face estão se expondo. E aquilo é complicado, né? Porque aquilo gera também uma expectativa em outros âmbitos, como por exemplo a pedofilia e etc, que a gente sabe que tem tomado conta do mundo inteiro, né? E no caso da escola, Muriel, eu penso que você concorda comigo, é a questão da perda do foco da vida acadêmica. Eu tenho visto isso onde eu trabalho, nas escolas onde eu trabalho, o menino deveria apresentar uma sistematização do pensamento dele, ainda que o trabalho seja em grupo, apresentar no PowerPoint, em slide ou coisa parecida, mas ele não se desliga do celular. É passando o dedinho. Eu fico impressionado. Eu digo, eu ia ficar cego se ficasse olhando para essas letrinhas, só passando o dedo no celular. Porque virou fim, não é mais um meio, é um fim, hein? Você hoje convida, por exemplo, uma turma de amigos para um restaurante para comer uma pizza e tá lá todo mundo ligado no WhatsApp, no Facebook, praticamente ninguém acaba conversando mais nada. Agora tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, que ela se identifica como Francisca. Ele disse, olha, meu filho prefere acessar a internet no quarto, ou seja, distante dos meus olhos, né? Ela pergunta mais ou menos o seguinte: os pais estão perdendo o controle sobre essas crianças? Mas estão sim, estão perdendo o controle porque muito provavelmente nunca tiveram o cuidado, escute bem, o cuidado do acompanhamento. Isso. Às vezes os pais têm até a boa intenção, Morelli, a boa intenção, a disposição, mas o cuidado, e eu volto a dizer, a palavra cuidado, que vem do mesmo latim, mesma raiz latina da palavra cura. Quem cuida, cura por antecipação. Por exemplo, se o consultório de Moriela está muito bem arrumado, com as cores que são recomendadas para não serem agressivas, e com toda a indumentária que é própria de um consultório Sim. de psicologia, evidentemente que parte do processo terapêutico está se resolvendo também com a própria arrumação do ambiente. Vejam uma clínica bem arrumada, com cores leves, um jarro aqui, com música ambiente. Tem uns amigos meus que são dentistas aqui que faz gosto de você ir fazer um trabalho de dente. Você praticamente não sente nem a furada da coisa, da anestesia. Uma música ambiente, etc. Quando você menos espera, está o trabalho feito. Por quê, Marcos? Porque o cuidado que vai desde o ambiente o acolhimento, né, ele foi realmente anterior àquele processo. Nós descuidamos. Essa é que é a coisa. O acesso que é fácil fora da nossa visão, o acesso que é fácil, ele vai suplantando o pouco tempo que nós passamos com nossos filhos. Quanto tempo nós passamos com nossos filhos? Né? E em geral esse tempo tem qualidade ou é só quantidade? Né? Tem só quantidade. Então eu diria que realmente nós descuramos, né? Porque nós descuidamos. E aí eu não digo que esse processo é irreversível, não. Mas eu estou chamando a atenção para que os pais, como professor, né, que foi na condição que eu vim para aqui, né, Breno? Sim. Como professor estou falando, a escola não pode aprimorar aquilo que não começou na família. Você vai encontrar muitas vezes meninos extremamente mal educados que querem bater em professor, que querem dar, porque o problema começa na residência, né? O problema começa no descuido, na superproteção, muitas vezes, né? na falta de... E agora para ampliar, na falta do cuidado específico, né? Que agora peraí, vamos colocar esses celulares aqui e dá um tempo, né? Vamos dar um tempo. O próprio Papa Francisco sugeriu isso. Na hora do almoço, desliga o telefone celular, né? Porque até para concluir aqui essa partezinha, Muriel e Marcos, estudos recentes dentro das consequências: obesidade, sedentarismo, insônia, agressividade, hiperatividade, problemas de déficit de atenção e como consequência também que estudos recentes estão apontando que as mudanças causadas no cérebro pelo abuso, isso é muito sério que eu vou dizer, viu, meus amigos e ouvintes? Estudos recentes apontam que as mudanças causadas no cérebro
pelo abuso na utilização da web ou da internet e seus meios, né, são similares aos efeitos de drogas químicas como álcool e cocaína. Olha, Márcio, que coisa interessante. É a ciência quem está dizendo isso, a gente está inventando. Semelhantes. Então, daqui a uns dias vai ser preciso o quê? Uma instituição que cuide de dependentes, como é que ele chama nomodependentes, pois né? é, existe um nomezinho aí, eu tentei achar e não... que mas significa existe um nome para essa dependência. Demência digital, que é a famosa demência digital, né? É uma síndrome que hoje é chamada de demência digital, ou nomofobia. Pronto, esse nome que eu queria, exatamente. Demência digital, que se origina de onde? Fear of missing out, é uma expressão em inglês, medo de perder. Fear of missing out, medo de perder. Então o camarada tá com o celular desligado, Muriela, e diz assim, mas será que estão ligando para mim? Rapaz, e será que chegou uma mensagem? O que é que tá rolando no Face? Aí vai para lá de novo, ele não consegue se desligar completamente. Imagine a criança em plena fase de formação da personalidade, aquilo ali vai entrar como ingrediente da formação, mesmo não sendo, é de deformação. Doutora Muriela, só para a gente finalizar, infelizmente o assunto ele é maravilhoso, tem né? Tanta coisa ainda. Pois é. O cara quer até abraçar aqui a Patrícia Sampaio, tá aqui mandando um abraço para vocês dois, né? Obrigada. O neto do Raio X, né? Também. Sim, tá obrigado, gente. Irmão Neto. Deixa eu ver aqui a Rosa Moro, ela que... Será que ela é irmã de Sérgio Moro? Acho que não, né? Rosa Moro mora no bairro Nova Caicó aqui, né? Tá ouvindo a gente, muitas pessoas chegando aqui, deixa eu ver quem mais aqui. Infelizmente, as pessoas mandam mensagem, mas não colocam o nome aqui. Nós vamos, no decorrer do nosso programa, falar. Falamos aqui na questão do perigo. E que dica você daria como psicóloga para quem está aqui em casa agora nos ouvindo? Antes de dar as dicas, eu vou fechar aqui um pouquinho, viu, Marcos? Resumir, porque tem tanta coisa tão amplo, né? O debate. Fechando a questão que eu tinha começado sobre os malefícios, bem rapidinho por causa do tempo. Desculpe aí vem a questão... mulher, é porque eu sou falador. Não, de forma alguma, mas é assim mesmo, só tenho a contribuir, de jeito nenhum. Tem a questão do comodismo, sedentarismo, né? E aí isso vem do causar obesidade, etc e tal, né? A questão da incitação à violência, crime, que a gente sabe que tem nas redes sociais. Os pais precisam ver o que é que os filhos estão acessando e dar na pergunta aí da ouvinte, né? O que é que meu filho está acessando? Então, ela tem que ter, de alguma forma, e aí o que o Ronaldo falou, um certo acompanhamento. O que é que ele está vendo lá, né? A iniciação sexual precoce, gente, através das redes sociais. Você vê, eu tenho 34 anos, Ronaldo, vou fazer 35 próximo mês. Tem amigas minhas que dizem, Muriela, tu é muito desligada. Porque tem coisas das redes sociais que eu não sei, com 34 anos. Veja bem, uma amiga minha chega com um aplicativo, um programa. E falando muito em paquera, acho que ela tá até me ouvindo. Muitos paqueras ao mesmo tempo e eu, amiga, que tanto homem é esse na sua vida? Que homem tá tão difícil? Nem que tanto homem é esse? A gente, né, na brincadeira de que tanto homem é esse? Muriela, mulher, tu é muito desligada. Digo, o que foi? Mulher, existe um programa chamado... Agora me fugiu até o nome. Eu também tô desligado. Como é, meu Deus? É o Snap? Não. É um programa, um aplicativo, certo? Um programa que você baixa. Gente, de relacionamento. Ronaldo. Acha homem? Ronaldo. Mulher. Vamos até abrir isso aqui para os pais pensarem se tem isso no celular dos filhos. Porque, você sabe, olha a modernidade da coisa. Aí você bota lá as suas características. Tudo. Olha só, você coloca suas características. Acho que algum ouvinte pode mandar aí o nome, gente, pela internet pra gente. Você coloca as características, suas características, foto e tudo. O programa, gente, vai localizar. Não é você, não. O programa localiza as pessoas que estão mais ou menos parecido com aquele perfil seu, de personalidade, e próximo em cidade. E aproxima virtualmente. E aproxima virtualmente. Tipo, coloca lá que eu posso clicar em fulano, cicrano, porque ele está aqui em vamos dizer... Jardim do Seridó, por exemplo, pertinho aqui, né? Jardim Jucurutu, e aí ele tem um perfil de personalidade parecido com o meu, então vai se adequar. E minha amiga contando, olha, eu já tô com amizade com o médico fulano de Natal, com o policial não sei quem, porque se adequa ao perfil dela. Eu digo, meu Deus, e que aplicativo é esse? Eu esqueci até o nome. Então quer dizer, gente, um aplicativo desse na mão de um adolescente... Pelo amor de Deus, aí vem a iniciação sexual precoce. É uma bomba, né? E às vezes também são informações mentirosas, né? Camarada dizer, eu tenho 18 anos, tem 40 e tanto, como diria meu amigo Félix, barra pesadíssima. Pois é. E aí outra coisa que eu queria, para fechar a minha fala mesmo, a questão dos aspectos psicopatológicos, né? Que a gente não tem como não falar
na internet por causa exatamente do DSM-5, que já veio como uma psicopatologia. E aí vem irritação, mau humor, olha os sintomas, tensão, principalmente quando está offline. Aí vem a tensão que o Ronaldo falou. Quem mandou uma mensagem para mim? Será que alguém falou comigo? Então, gente, isso causa psicopatologia. Quando usam de forma exacerbada ansiedade, medo, certo? E aí, as comorbidades, 3 distúrbios psicológicos que o mau uso da internet ou de uso exacerbado estão causando nas pessoas. Comorbidade, Marcos Jantas, o que aqueles sintomas de um determinado uso, de uma determinada função, pode causar outros problemas, outros distúrbios. Isso. Então, o que seria a comorbidade da internet? Toque, os mais frequentes, TAG e depressão. Toque, transtorno obsessivo compulsivo, a obsessão de estar lá na internet todo o tempo e a compulsão por estar lá, a obsessão na mente e a compulsão por estar lá, TOC, TAG, transtorno de ansiedade generalizado e depressão. Quer dizer, as últimas pesquisas mostram isso, gente. 3 distúrbios graves que a gente trata na psicologia e na psiquiatria sendo gerado pelo mau uso da internet. É um dia sem internet é uma loucura, Maria. Acho que a UTI do Hospital Regional, urgência, é capaz de receber um bocado de... Mas eu fico feliz que a gente está aqui há mais ou menos 40 minutos debatendo e vocês não pediram a senha do Wi-Fi, né? Não. Eita! Pois é. Não, ainda já é um avanço. Eu queria fechar com uma frase aqui da revista, Ronaldo, também, que eu achei isso ótimo. Que também recai no que a gente está falando. O poder ultra-jovem. O poder que essa sociedade está dando ao jovem, né? Aí diz assim, a sociedade que deu aos jovens o cetro e a coroa para eles reinarem como modelo, agora busca saídas para transmitir-lhes valores. É a nossa sociedade. Isso. Deu o cetro e a coroa, a criança reina, o adolescente reina, e agora como é que a gente vai buscar esse adolescente de volta? Como é que a gente tira ele da internet de volta para o seio familiar, para a mesa, né? Para se alimentar conosco, para interagir? Gente, o tempo estourou, infelizmente. Deixa eu fazer aqui a minha como é o nome? O fecho. A última colocação, Marcos. Não, manda o seu último post, né? A gente tá falando aqui de rede social, né? Veja bem, e a pergunta que a gente faria assim no final de tudo, diz, e agora, José? Né? E agora, José? Eu diria assim, a Muriela... Então, assim, hashtag agora José. Precisamos redescobrir. Aí, como o meu enfoque que eu dizia no começo é filosófico, é preciso redescobrir e rediscutir o sentido da vida. As famílias têm que começar a fazer isso em casa, as escolas têm que começar a fazer, se já fazem, ampliar. Redescobrir e rediscutir o sentido da vida. Depois, o uso do celular, Marcos, não vai diminuir. Ele vai aumentar. É uma coisa impressionante. É como o uso de carro. A frota de Caicó vai ter mais de 10 mil carros daqui a 2 anos, um exemplo, né? Então esse número aqui vai multiplicar. Então é preciso usar, mas não abusar. Não é o meio que é ruim, mas é o uso abusivo. Como dizia minha mãe, tudo demais é veneno. É preciso administrar esses elementos. Ninguém precisa brigar porque precisa usar o celular, né? Dialogar com os filhos, com os colegas. Agora, profundamente, eu digo isso com muita humildade, mas com muita determinação. Nós ainda estamos na alfabetização da vontade. É preciso reinventar também, de forma criativa, uma educação para a vontade, porque nós somos muito voltados para o racional, o rácio, né? O inteligere, a inteligência, aquilo que ilumina. Mas aquilo que decide, que é a vontade, eu sei é inteligere, é cognoscitivo, é cognitivo, eu sei, o verbo é saber. Mas os atos volitivos são atos de decisão, então eu preciso ter condições de decidir de forma amadurecida. E o menino não tem isso, né, Morela? Até nós adultos precisamos nos exercitar em termos de vontade. Educar a vontade para usar a tecnologia como aliado e não como um malefício nosso. Depois, reinventar a convivialidade no sentido da construção do autoconceito, autoestima e autoimagem. O que é que eu penso de mim? Como é que eu me concebo, não é? Eu gosto de mim como eu sou? E como é que eu quero me ver e que as pessoas me vejam? Essas 3 coisas, autoconceito, autoestima e autoimagem. Fortalecer o afeto como cuidado essencial. Afeto, quero que os ouvintes saibam que não é só carinho. Afeto é cuidado essencial e quem cuida muitas vezes estabelece os limites que fazem o coração partir. Eu terminaria com 2 pensamentos, Marcos. O redesenho das nossas práticas. De Valon, que é um grande, que a gente estuda na psicopedagogia, ele diz assim: a afetividade é um componente orgânico, corporal, motor, plástico, né, da emoção, um componente cognitivo representacional dos sentimentos
e um componente expressivo da comunicação. Sem afeto nós estamos fritos, viu? Estamos fritos. E termino com o pensamento do meu grande professor Leonardo Boff, do livro que eu mostrei aqui a Muriel ainda agora, eu estou lhe mostrando, mas Direitos do Coração, bonito, arrumadinho, né? Direitos do Coração. Ele diz assim: é urgente nos dias de hoje resgatar nos seres humanos a dimensão da carícia essencial. Ela está dentro de nós, de todos nós, embora encoberta por grossa camada cinza de materialismo, de consumismo e de brutalidade nas relações sociais. É preciso retornarmos à carícia essencial. Quem foi que nunca adormeceu com a mãe dando cafuné na cabeça? Cafuné na cabeça parece pleonasmo, porque eu nunca vi cafuné nos dedos, nos braços, né? Quem foi que nunca adormeceu com a mãe dando cafuné, Marcos? Então, o cafuné hoje, Muriel, é simbólico. Né? O cafuné que a mãe dava na gente, pra a gente adormecer no colo dela, é simbólico. Quais os cafunés que nós precisamos dar nos nossos filhos para que as mídias não interpenetrem a vida dele de forma negativa, prejudicial? Essa é a outra pergunta que eu termino deixando, agradecendo. Estou muito orgulhoso, satisfeito de ter conhecido você, né? E prazer meu. Que foi um prazer muito grande estar aqui debatendo. Então pronto, eu quero aqui agradecer a todos vocês, dizer que foi um prazer receber o Ronaldo Carlos, né? Já é freguês aqui do programa. A Muriel estreou hoje, né? Espero que você tenha gostado, que você possa voltar aqui em outras ocasiões aqui para participar do nosso programa, tá bom, doutora? Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço.